Gente amada do Senhor, a graça, a paz e as misericórdias do nosso Deus, mais uma vez sejam derramadas em nossas vidas, em nossos corações, fazendo as coisas acontecerem, né, da maneira que Ele quer, da maneira que Ele deseja. Quando nós nos submetemos a Ele, com certeza teremos sempre o melhor de Deus, viu? Estamos aqui com mais um culto online, hoje encontro de reflexão e vida, sempre, é claro, com o propósito aí, né, de edificar a sua vida, edificar a sua casa, a sua família, e é claro, sempre através, né, por meio da palavra de Deus, né? Aqui no tá minha amada esposa, a pastora Luciene, ela vai estar lendo um texto, em seguida vai estar orando, e depois nós teremos aquele momento gostoso de louvor. Pastora? Amém. Graças e paz a todos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, e mais uma vez nos agradecemos por você estar conosco. Aleluia. Participando, buscando a Deus, né? Juntos no mesmo Espírito, amém? Nós vamos começar o nosso culto hoje, né, no Atos. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Amém. Vamos orar. Tenha os testemunhos de Paulo, a vida de Paulo, né? Um pouquinho da conversão de Paulo. Que você possa abrir o teu coração também para o Senhor. Que Deus possa falar com você. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós adoramos o nome do Senhor. Obrigado, Pai, porque nós temos o privilégio e a liberdade de cultuar ao Senhor. Obrigado, meu Deus. De adorar o Senhor, ainda que não seja presencial, ó Pai, mas nós podemos nos unir, ó Pai, para orar, para buscar Sua presença, ó Pai, juntos pelo elo do amor de Cristo, Amém, ó Pai. Jesus. Que nesse culto de hoje, ó Deus, Senhor venha falar aos nossos corações, que no culto de hoje, ó Pai, Senhor venha abençoar as famílias, os lares, cada um que está acompanhando esse momento, venha ser cheio do Espírito Santo, venha ser tocado pela Tua presença, venha ser tocado pelo Senhor, assim como Paulo teve um encontro com o Senhor, foi tocado pelo Senhor. Cada um de nós queremos ser tocados pela Tua presença, queremos ouvir a Tua voz no dia de hoje, ó Pai. Nós adoramos o Senhor e nos rendemos a Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. A nós todos aí possamos ser abençoados, tocados pelo manifestar do Espírito Santo, né? E nesse tocar, nesse manifestar, aproveite para adorar, aproveite para se achegar diante de Deus. Vamos ter aquele momento gostoso aí de louvor. Então se achegue diante do Senhor, abra realmente o seu coração, solte a sua voz, cante com a sua família, enfim, traga a presença de Deus através dos cânticos, através dos louvores para dentro da sua casa também, tá certo? Então vamos estar nesse momento de louvor para que a gente volte com a ministração da palavra de Deus. Amém. Salvação e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia.
Então tá aí, gente. Louvar ao Senhor sempre é bom demais, sempre é agradável, sempre é edificante, né? Não que você seja um adorador, Deus procura por aqueles que o adorem em espírito e em verdade, tá certo? Deus abençoe muito demais a sua vida. O pessoal que tem colaborado também com as canções aqui, aquele grande abraço. Deus abençoe demais, viu? E hoje, como nós dissemos, gente, estamos aí com esse culto online, encontros de reflexão e vida, e o tema você já deve ter visto aí na nossa descrição, apagando a luz, né? E é interessante, gente, como essa frase ela pode trazer ali os mais variados tipos de pensamentos em nós. Por vivemos dentro de um contexto cristão evangélico, a maioria de nós olha essa frase de modo negativo, né? Já que nós somos, né, no caso, exortados por Jesus a sermos luz do mundo, como relata lá em Mateus capítulo 5. Lê para nós, pastor. Amém. Mateus 5, verso 14. Vamos lá? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Tá aí. Então Jesus deixou isso muito claro, né? Diante disso, né? Isso nós aprendemos logo cedo, que devemos realmente dar bom testemunho, que devemos realmente refletir a glória de Deus, né? E quando se fala apagando a luz, a ideia que se tem é que fala, não, isso aí não condiz com aquilo que Jesus ensinou, né? Mas até mesmo, gente, no meio secular, essa frase ela apresenta assim, uma entonação um pouco negativa. Pois a ideia que se tem sobre luz é que ela seja acesa, que ela brilhe, que ela apareça, né? Mas hoje nós iremos ver de um ângulo diferente a questão da necessidade, pastora, de se apagar a luz. Há uma necessidade muito grande de se apagar a luz e você vai entender isso, viu? Olha só, pensa comigo. Existe a necessidade de se apagar a luz quando a soberba, a presunção sobem à cabeça. Existe ali a necessidade de se apagar a luz quando se acha que é melhor do que os outros. Quando a nossa opinião é maior do que o bem em comum e batemos o pé exigindo que a nossa opinião prevaleça. Situações assim exigem que a luz seja apagada. E é interessante porque esse tipo de comportamento, fala, mas esse comportamento é negativo. Então, não, as pessoas que agem dessa maneira, elas acham que estão brilhando. Elas acham que estão na luz. Elas acham que estão ali exercendo, no caso ali, a postura delas por serem luz. Quando na verdade essa luz não é tão benéfica e tão boa como parece. Existe ainda, gente, a necessidade de se apagar a luz quando o coração está cheio de mágoas e ressentimentos. Quando não se consegue perdoar situações já há muito passadas. Quando a necessidade de provar que está certo é maior do que a necessidade de viver em paz. Quando isso acontece, gente, se tem a necessidade de que a luz seja apagada. E eu volto a dizer, nós pensamos que isso aqui apenas são pontos negativos, mas a pessoa que se comporta dessa maneira, ela pensa que está na luz. Ela pensa que está correta. Ela pensa que está certa. Ela tem uma luz em torno disso aí e ela acha que está de boa. Existe ainda, gente, a necessidade de se apagar a luz quando se tem o desejo de vingança ardendo dentro do peito. Quando a lembrança de um erro passado não sai da cabeça. Quando se espera por aquele momento de se jogar as coisas na cara, vomitar aquilo que já devia ter sido digerido há muito tempo, mas que fica ali, entalado, engasgado, pronto para ser relembrado e mais uma vez relembrado. As pessoas que agem dessa forma estão erradas, mas elas se colocam como se estivessem certas. Elas acham que tem uma luz própria. Elas acham que tem. E tem até uma certa luz, é a luz da carne. Nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente. Outro ponto, né, ao qual existe a necessidade de se apagar a luz, né, é quando há o desprezo e o ódio tomam conta do coração. Existe a necessidade de se apagar a luz quando a única coisa que se deseja é ver aqueles que te feriram sendo feridos da mesma forma, da mesma intensidade, no mesmo nível ao qual você foi machucado. Esses são pontos em nossa vida em que a necessidade de se apagar esse tipo de luz deve ocorrer. E é interessante, gente, né? O comportamento humano, ele é estranho, né? Eu costumo dizer que Deus só nos ama porque Ele é Deus, né? Mas eu sei que todos esses pontos que foi traçado aqui são pontos negativos e parece não ter nada a ver com a luz. Mas a pessoa quando sente esse tipo de coisa, a pessoa quando tem esse tipo de comportamento, a pessoa quando ela está cega em meio aos seus sentimentos, em meio às suas emoções, em meio às suas atividades, né? Ela pensa que está na luz.
O apóstolo Paulo pensava que estava na luz, pastor. Ele pensava que estava ali de boa, perseguindo a igreja, fazendo algo, fazendo um favor a Deus, cumprindo todo o seu papel ali, de zelo, de ser uma pessoa zelosa. E ele achava que estava na luz. Na cabeça dele, ele estava brilhando, ele estava realmente resplandecendo. Como é o que acontece com todas as pessoas que têm esse tipo de visão, esse tipo de foco em seus corações. E é interessante, gente, que com Paulo aconteceu algo muito sério, O primeiro texto que a pastora leu, algo realmente tremendo, foi algo que aconteceu com Paulo que mexeu com ele, Paulo teve que ter a sua luz própria, a sua luz da carne, a sua luz interior apagada, para que pudesse haver uma mudança. Paulo era um homem arrogante, presunçoso e até mesmo cruel. Paulo precisou ter a sua luz apagada para que enxergasse a verdadeira luz. Paulo precisou ter ali a sua luz apagada, para que a verdadeira luz brilhasse dentro dele. Foi o texto que nós lemos e foi o que aconteceu. Atos, a partir do verso 8, lê para nós, pastor. Amém. Vamos lá? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Então tá aí, Ele foi cheio de brilho. Ele foi achando que era o bombonzão ali e podia realmente fazer as coisas do jeito que ele queria. Tinha cartas, tinha autorizações, tinha cargo, tinha um pequeno, vamos dizer assim, um pequeno exército com ele, algumas pessoas que iriam auxiliá-lo na prisão e até mesmo no assassinato, talvez, de alguns cristãos. Ele foi cheio de luz, mas luz da carne, luz dele próprio, Numa espécie de currículo, gente, o próprio apóstolo Paulo, ele descreve o seguinte, E nós podemos ver que tipo de luz Paulo tinha. Olha só o que está escrito lá em Filipenses, capítulo 3. Lê para nós, pastor, por favor. Amém. Filipenses 3, verso 4 e 6. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Tá aí, olha aí a luz que Paulo tinha. Um currículo fantástico ali, dentro da perspectiva carnal, dentro da perspectiva humana, dentro da perspectiva do momento, dentro da perspectiva daqueles que estavam ali ao seu redor, tinham ali uma convivência com ele. Era uma luz, como eu disse, baseada na carne. Uma luz que, embora parecesse boa, gerou perseguição, gerou crueldade, gerou extermínio, gerou morte. Parecia luz, era chamada de luz, foi conquistada como se fosse luz, mas no fim conduzia para as trevas. Sim. E assim são muitos, gente, que no seu âmago, no seu interior, eles batem o pé e sacrificam muitas coisas boas, achando, não, eu sou luz. E essa luz precisa ser apagada. Uma situação que o próprio apóstolo Paulo, no caso, entendeu a respeito dessa luz, mais à frente ele teve discernimento, ele compreendeu que a luz que ele tinha, na verdade, não provinha dele. Provinha da sua carne, da sua soberba, e ele trouxe inclusive uma revelação tremenda, Uma situação que o próprio apóstolo Paulo trouxe foi obter discernimento. Ele reconheceu que facilmente nós caímos nesse tipo de engano. Olha o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 11, lê para nós, pastor. Amém. 2 Coríntios 11, 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha que revelação extraordinária, Então, quer dizer, poxa vida, nós conseguimos ser enganados por Satanás, conseguimos nos enganar achando que a nossa luz própria, que a nossa conduta, a nossa opinião, a nossa forma de viver é a melhor, quando na verdade, gente, essa luz precisa ser apagada. Aliás, Jesus ele trouxe um alerta tremendo lá em Mateus capítulo 6, lê para nós, pastora. Amém. Mateus 6, 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Olha que coisa interessante, gente,
A palavra de Deus ela é maravilhosa Claro, na sua né? exposição, né? Eu fico admirado cada vez que eu me deparo com a palavra de Deus, cada vez que a gente prepara um estudo, a gente vê o quanto ela é profunda, o quanto ela é detalhista, né? É interessante que Jesus aqui ele faz, né, no caso, uma exposição de que a maneira como você enxerga as coisas, né, isso vai iluminar ou não o seu corpo, a sua vida, né? Os seus olhos, no caso, aí, são a lâmpada do teu corpo, então a maneira como você vê. E é interessante que ele coloca um ponto, pastora, né, que ele lê, que ele apresenta, né, que diz assim: portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. É o finalzinho do versículo que você acabou de ler. Mas, poxa vida, é trevas ou é luz? Então é esse engano, é esse engodo que muitas vezes nós carregamos dentro de nós. É a minha opinião, eu estou com a razão, não importa o que os outros pensam, não quero saber de nada, eu faço o que eu quero e acabou. Estou brilhando, há uma luz em mim, eu tenho competência, eu tenho isso, tudo bem. Mas muitas vezes você sacrifica coisas que são totalmente desnecessárias. Você realmente pode até brilhar, mas a sua luz leva às trevas. Como aconteceu com o apóstolo Paulo, gente. Né? É que Jesus teve misericórdia dele ali e o resgatou em meio a uma situação, como a apóstola disse bem no comecinho, esse texto que nós lemos lá em Atos capítulo 9, verso 1, né? Nós lemos isso? Né? Fala dos ocorridos em meio à conversão de Paulo, mas ele estava completamente cego, né? Ele estava completamente ofuscado, melhor dizendo, né? Ele estava completamente ofuscado pela sua própria luz. Uma luz própria, uma luz da carne, uma luz que não provinha de Deus. E para que a luz de Cristo, olha que coisa interessante, para que a luz de Cristo viesse brilhar sobre Paulo, Paulo precisou primeiro ter a sua luz apagada. Para que a verdadeira luz viesse ser acesa em seu coração, Paulo precisou ter a sua luz apagada. E isso traz para nós, gente, uma lição extraordinária, né? Foram 3 dias em completa escuridão. 3 dias completamente cego, sem poder enxergar, sem luz, refletindo o que realmente ele era, o que realmente ele tinha e o que realmente ele precisava. Foi preciso apagar a luz. Por isso que o tema é esse, né? Apagando a luz, né? Foi preciso apagar a luz, né, para que Paulo pudesse conhecer a verdadeira luz. Pois, gente, olha, é preciso apagar a luz da carne, a luz dos sentimentos, em alguns casos até mesmo a luz do conhecimento, para que uma luz mais forte, mais clara, mais pura possa ser acesa no nosso coração. O que tem acontecido, gente, né, e é onde nós vamos estar orando, o que tem acontecido é que muitas vezes o que ocorre não é esse apagão. O que ocorre é uma sobreposição de luzes. Eu tenho a minha luz, aí eu conheço, né, o plano de Deus, eu conheço o plano da salvação, eu conheço o amor de Deus, e eu deixo que essa luz de Deus me ilumine. Gente, nós estamos aqui, né, se eu colocar mais uma luz, vai ficar um pouco mais claro, mas não vai fazer muita diferença. Agora, se eu apagar essa luz e acender uma outra, você vai perceber a diferença. O foco muda. E é o que precisa acontecer. Nós precisamos permitir, gente, que o Espírito Santo de Deus apague a nossa luz própria. Apague a nossa luz da carne. Para que a luz do Espírito Santo, a luz que é o próprio Jesus, possa brilhar em nossa vida. Então, o que tem ocorrido muito, né, e é onde a gente vê essas situações acontecendo, né, com as pessoas não tendo um comportamento mais adequado diante de Deus, né, é exatamente porque por esse motivo. Há uma sobreposição de luzes. Então quer dizer, não, eu quero que Deus brilhe sobre mim, mas não mexe na minha luz não. Não mexe no meu brilho não. Não mexe no meu eu não. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então, toma esse cuidado. O apóstolo Paulo, gente, nos dá um exemplo extraordinário. Ele precisou ter a luz dele apagada para que a luz de Cristo viesse brilhar sobre ele. Então, apague a luz da sua carne e deixa a luz de Cristo brilhar na sua vida. Jesus ele disse lá em João 8, lê para nós, pastora. Amém. João 8, verso 12, amém?
Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Glória a Deus. É uma luz diferente, gente. Não é uma coisa que, né, simplesmente você sobrepõe. Né? Ah, mas Deus não tem poder? Tem, claro que tem. Mas Ele só vai agir quando você estiver totalmente rendido. Ele só vai, no caso, brilhar sobre você com todo o seu esplendor quando você estiver totalmente rendido. Então se renda diante dessa luz. Se apresente diante do Senhor. Deixe o orgulho, a soberba, os sentimentos de mágoa, ressentimentos, vingança, ódio. Não pense que pelo fato de você pensar dessa maneira, agir dessa maneira, se comportar dessa maneira e achar que tem razão disso, razão daquilo, que você está na luz. Você pode até estar, mas é uma luz própria. É uma luz sua. É uma luz que só você, no caso ali, consegue contemplar. As outras pessoas olham para você e enxergam trevas. Quando você tem a luz de Cristo, é diferente. Então é isso que eu quero estarmos ali apresentando diante de Deus. Nós queremos aqui colocar isso diante de Deus. Para que essa luz de Cristo, ela possa brilhar sobre nós. Mas que primeiro nós venhamos apagar a nossa própria luz. Passar pela experiência que o apóstolo Paulo passou, de ter a sua luz própria apagada, para que somente a luz de Cristo, a luz da presença do Senhor Jesus, possa brilhar sobre os nossos corações. Amém? Então, pegue na mão de quem está pertinho de você, e a pastora vai estar dirigindo nesse momento de oração, e estejamos pedindo para que essa luz de Cristo possa brilhar sobre nós. Amém. Vamos orar. O apóstolo Paulo, ele precisa de uma experiência pessoal com Jesus, um encontro pessoal com Jesus, para que aquilo que ele achava que era valioso, que brilhava mais que tudo, fosse apagado. E ele tivesse uma nova vida, uma nova luz brilhando através dele. E quem leu as cartas de Paulo vê a experiência de Paulo depois com Cristo, a luz de Cristo 100% sobre ele. Exatamente. Busque isso na sua vida. Você que ama o Senhor, tem buscado a Deus, olhe para dentro de você, olhe para o seu interior. Veja se muitas vezes você não está querendo brilhar mais do que o próprio Jesus. Seus conceitos, suas verdades, suas vontades. Entregue-se ao Senhor, perdoe, se renda 100%. Deixa que só Jesus brilhe. Ele é suficiente. A luz dele, como nós vemos no final, é uma luz de vida, uma luz completa. Vamos orar? Amém? Amém. Pai amado, nós adoramos o Senhor. Aleluia. Deus, nós agradecemos pelo teu grande amor para conosco. Nós agradecemos pela tua misericórdia de ter nos alcançado, Pai. Porque muitas vezes, ó Deus, como o apóstolo Paulo no começo, ele acreditava estar certo. Ele acreditava até mesmo estar servindo ao Senhor, perseguindo a igreja, brilhando a luz própria dele nos seus conceitos, nas suas verdades. E o Pai amado, ele estava falho diante de ti, mas a tua misericórdia o alcançou, o teu amor o alcançou, e ele se permitiu ser tratado. Ele se rendeu, ele quis te conhecer, ele quis se render ao Senhor, ele foi ali, ó Pai, totalmente restaurado pelo teu poder, pela tua palavra. E nós também queremos, ó Deus, que o Senhor nos perdoe. O Senhor olhe para nós agora, Pai, e nos ajude a apagar a nossa própria luz, a nossa luz natural, a nossa luz humana, que muitas vezes quer sobressair a sua vontade, quer sobressair a tua palavra, quer predominar uma verdade própria, uma justiça própria, Senhor. Nós pedimos que venha nos perdoar em nome de Jesus. Que, ó Pai, a nossa luz se apague para que Jesus brilhe em nós. Como a palavra disse, a verdadeira luz, a luz que é vida, a luz que transforma, a luz que gera algo para outras pessoas, que vai gerar bênção na nossa família, bênção para os nossos entes queridos, e que a nossa luz seja a luz de Cristo brilhando em nós, não a nossa própria, Senhor. Tu venha abençoar as famílias, cada lar, cada vida, com essa palavra maravilhosa, Pai. Nós desejamos a luz de Cristo. Nós queremos que a luz de Jesus brilhe em nós, e somente ela. Por isso se rendemos ao Senhor. Aleluia. Queremos nos encontrar com o Senhor face a face e nos render diante dessa presença maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e você tenha o teu encontro com Jesus. Amém. Glórias a Deus, E observe aquilo que foi falado, Não queira, ter a luz de Jesus apenas sobrepondo a sua. Se deixe apagar-se, Se deixe render-se, para que realmente, mesmo em meio a uma escuridão, um momento de dificuldade, um momento de trevas, você possa observar que só a luz de Cristo, ela realmente é verdadeira e suficiente para a sua vida. Amém?
Deus possa estar nos abençoando, queridos. Nós estamos aí encerrando o nosso encontro de reflexão e vida dessa semana. Quero aqui deixar alguns avisos bem rápidos. Amanhã, sabadão, nós temos aí o Pit Stop Church, né? Então, esteja participando, esteja realmente aí se envolvendo. Teremos uma mensagem bastante interessante. Então, esteja ligadinho. A galera jovem esteja presente, mas você também adulto pode acompanhar com a gente aí sem dificuldade. Domingão, nós temos aí Benditas Famílias, né? E domingo, né, dia 9, né, o segundo domingo de agosto, temos aí o Dia dos Papais, né? Então que Deus possa abençoar já a todos os papais aí, em nome do Senhor Jesus, tá certo? Mais alguma vez, pastor? Acho que são esses mesmo. Só isso aí, né? Lembrando que sábado é online e domingo é presencial. Isso, bem lembrado, bem lembrado. Sábado continua online, vai ser apenas aí por meio, né, das nossas plataformas digitais. Domingão é presencial, tá certo? Então esteja lá, esteja conosco lá louvando e engrandecendo o nosso Deus. Ok? É isso aí. Então tá bom. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações e a comunhão do Espírito Santo possa estar sobre cada um de nós, não somente agora, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida e até amanhã no Pit Stop, se Deus assim permitir. Deus abençoe. Tchau, Amém. tchau. Tchau, tchau.